Queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Estamos entrando no ar aqui pela TV Kairos, canal 7.1, na região da Grande Marabá. E também estamos nas plataformas digitais, especialmente no YouTube, onde você pode assistir esta programação quantas vezes desejar. Aproveita o momento e compartilha o link desta programação. Se você não é inscrito, se inscreva em nossas redes sociais. Fazendo assim, você estará compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós iremos encerrar o trimestre. Vamos estudar aqui no programa a lição de número 13, portanto, a última deste tão maravilhoso e abençoado trimestre. E o assunto de hoje é Esther, a portadora de boas novas. Vamos, portanto, concluir esta lição, também este livro histórico, onde estamos analisando estes personagens que tanto nos ensinou ao longo destes 3 meses. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe da lição de hoje. O texto áureo diz assim: e para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther, capítulo 8, versículo 16. A verdade prática diz assim: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. O texto bíblico que fundamenta a lição de hoje está baseado em 3 capítulos, capítulo 8, capítulo 9 e o capítulo 10. Acompanhe na sua tela a leitura bíblica em classe. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Esther, capítulo 9, versículo 29. Depois disso, Esther escreveu a filha de Abiail e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu o judeu e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Esther, capítulo 10. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Vamos para os 3 objetivos da lição. O primeiro é explicar
o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. O segundo objetivo é discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. E, por fim, o terceiro objetivo é conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. No primeiro bloco do programa, iremos estudar o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Vamos abordar 3 subtópicos aqui. O primeiro ponto, nós iremos falar sobre a humildade de Esther e a sua súplica. Depois, falaremos sobre segurança jurídica. E o terceiro ponto, aqui do primeiro tópico da lição, é o direito de defesa. Maravilha! O drama dos judeus, portanto, nos dias do rei Assuero, estava chegando ao fim e com um final feliz. Deus deu livramento ao seu povo através da instrumentalidade de Esther, a rainha, e também de Mardoqueu. Hoje nós iremos, portanto, encerrar este trimestre com a 13ª lição, estudando sobre Esther, a portadora de boas novas. E para comentar a lição, eu estou aqui com o pastor Elias Gomes e também o evangelista Wallace França, que vão comentar este encerramento do trimestre. Pastor Elias Gomes, sejam bem-vindos mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Epaminondas, evangelista Wallace, todos os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela, uma profunda, imensa satisfação em estarmos aqui, encerrando com um sentimento de muita gratidão, muito louvor ao Senhor nosso Deus por estarmos finalizando mais um glorioso trimestre, onde nós estivemos estudando minuciosamente, com riqueza de detalhes, né, evangelista Wallace, 2 importantes livros que fazem parte da categoria dos livros históricos da Bíblia, do cânon sagrado que nós agora temos. E, ao longo desse trimestre, nós aprendemos inúmeras lições que foram retiradas dessas narrativas aqui tratadas e que podemos, claro, atualmente aplicar nas nossas vidas e certamente elas gerarão efeitos positivos. Maravilha. Evangelista Wallace França, para o Senhor Jesus, seja bem-vindo. Não obstante serem 2 livros históricos, conforme já notificou o pastor Elias, mas nós podemos, nesses 3 meses, extrair lições extraordinárias para a nossa vida prática. Perfeito, pastor Epaminondas, Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus, pastor Elias. Foi um trimestre, assim, enriquecedor do ponto de vista prático, das aplicações práticas, do ponto de vista devocional. Nós estamos alegres, os nossos corações estão regozijantes, porque cremos, acreditamos que tanto o escritor da nossa lição desse trimestre, quanto nós aqui, conseguimos cumprir um papel de resumir, de enxugar, de tentar facilitar esse processo de ensino-aprendizagem, tanto dos professores quanto todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Foram 13 lições, com a de hoje, a 13ª, todas com o seu caráter especial, com o seu caráter específico, lembrando que nós estamos da lição de número 1 até a lição de número 5 sobre o livro de Ruth, e a partir da lição de número 6 começamos a tratar do livro de Esther, 2 mulheres personagens desses livros históricos que contribuíram muito para a obra do Senhor e que são reconhecidas através desse livro e que nos enriquecem, edificam a igreja e, portanto, nós cremos que foi um trimestre muito abençoado, mas, como o senhor mesmo disse, também muito abençoador. Maravilha! O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esse é o tema geral desses 3 meses do terceiro trimestre do ano de 2024. Já estamos com o coração aquecido para as próximas lições vindouras. A partir da próxima semana, já estaremos estudando um novo trimestre, um novo ciclo de estudos, onde certamente continuaremos crescendo em graça e em conhecimento, até porque a Escola Bíblica Dominical, há mais de 200 anos, tem essa função, né, de formação continuada. Nós estaremos sempre aqui aprendendo do Senhor até que Cristo volte. Pastor Elias Gomes, vamos iniciar os comentários desta terceira lição, o pedido
de defesa aos judeus e a concessão do rei, a humildade de Ester e sua súplica. Havia uma sentença, um decreto de extermínio em massa, e agora havia a necessidade de um contradecreto, por assim dizer, né, que possibilitasse os judeus se defenderem. Comente sobre esse primeiro ponto aí, pastor Elias. Isso mesmo, pastor Epaminondas. O que nós vemos na lição de hoje é, por assim dizer, um fechamento daquilo que o Senhor operou nas entrelinhas dessa situação ou desse reinado, fazendo com que tudo se tornasse favorável, por assim dizer, ao povo de Deus, ao povo judeu, que precisava de uma intervenção divina para que eles ficassem livres desse decreto do dia da matança, né? Um dia que já estava ordenado sob um decreto para que mais de 900 mil judeus morressem num só dia. Na lição passada, pastor Epaminondas, nós estudamos sobre a revelação, sobre a denúncia, sobre a real situação que estava caracterizando o ambiente ali no reino ou no palácio do rei Assuero, quando a rainha Esté fez a denúncia para o rei. E nós vimos aqui na lição passada que o rei, ele ficou abalado, a sua consciência foi ativada, a real situação veio à sua memória e ele viu o real nível de gravidade, evangelista Wallace, daquilo que estava, né, preparado para os judeus. E naquela ocasião se fez uma pergunta: o que poderia ser feito para evitar esse dia? Que dia? O dia do extermínio, o dia 13 do 12º mês daquele ano, que estava preparado e já separado para que fossem mortos todos os judeus, sem exceção, todos os judeus que estavam nas 127 províncias de todo o Império Persa. Então, nós vemos aqui que, de uma forma muito reverente, muito humilde, baseada num equilíbrio, tomada por uma sensatez e uma sabedoria incomparável, Esté soube se portar na presença do rei e soube, digamos que, impetrar, soube fazer essa demanda de uma forma que gerasse um resultado eficaz. E nós vemos que ela chega na presença do rei perguntando o que pode ser feito para que esse dia não fosse, digamos, ou não ocorressem da forma como estava previsto. E o rei, é claro, disse que, segundo a lei dos Medos e dos Persas, não poderia se revogar. Mas foi encontrada uma outra forma, né, para que essa ocasião fosse atenuada, esse decreto fosse minimizado com seus efeitos. E nós vemos aqui que, diante dessa possibilidade, ou melhor, diante dessa característica da lei que não poderia ser revogada, não poderia ser voltada atrás, nós vemos que Esté não ficou puxando os cabelos, ou não se jogou pelos cantos, não ficou dando uma de coitada e etc., não, porque ela não sofria da síndrome da coitadice, etc. Ela tomou uma postura, teve iniciativa, e mesmo sendo humilde, nós sabemos que Deus dá graça aos humildes e resiste ao soberbo, e aí mesmo sendo humilde e se portando de uma forma coesa, bem coerente, ela chega na presença do rei e eles encontram uma forma para minimizar, como já falamos aqui. O que nós aprendemos é que, nesse final do primeiro subtópico, pastor Epaminondas, é que ainda havia um desafio para os judeus, mesmo estando tudo basicamente encaminhado, mesmo Amã já estando morto, mesmo uma série de fatores positivos e favoráveis já estarem acontecendo ao povo judeu, mas ainda havia um desafio aqui. Então, eles tiveram uma postura desafiadora e um comportamento correto diante desses desafios. E nós aprendemos aqui, pastor Epaminondas, a atitude deles foi, digamos que, não temer esse desafio, essa proposta, mesmo que apresentava-se digamos que, característica de uma impossibilidade, ou num certo momento ainda
ainda estavam encurralados, por assim dizer, mas eles não temeram. Inclusive, o pastor Silas Queiroz, comentarista da lição, traz a referência de Josué, capítulo 1, versos 3 ao 9, onde, pelo menos umas 3 vezes, quando Josué assume, e ele é animado pelo próprio Deus a tomar uma postura, digamos que de fibra, tomar uma postura que, de fato, corresponda ao comportamento daquele o qual ele estava substituindo, que era Moisés, e a palavra, ou a expressão-chave desse texto é: esforça-te e tenha bom ânimo. E é exatamente essa postura que o Senhor quer que nós tenhamos diante dos desafios, diante dos encurralamentos, diante das situações, quando nós não enxergarmos saída, quando nós não estivermos enxergando uma solução. É necessário que nós estabeleçamos nossa confiança no Deus de Israel e, é claro, nos esforcemos, porque quando nós temos responsabilidade a cumprir, a executar, Deus certamente não moverá uma palha quanto àquilo que é um compromisso da nossa parte. Maravilha. Confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte, disse o pastor Silas Queiroz. Exatamente. Evangelista Wallach França, segurança jurídica, fale sobre este segundo ponto da lição. Primeiramente, gostaria que conceituasse, porque aqui é um termo jurídico técnico, né, segurança jurídica, e muitos não são da área e, portanto, precisam receber aqui o esclarecimento, né, do que esse termo segurança jurídica significa. Perfeito, pastor Epaminondas. O senhor bem definiu a segurança jurídica. E o que seria essa segurança jurídica em termos de definição? É eu estar seguro de que a lei, o direito e a justiça me amparam. Em que aspectos? Nós temos uma lei chamada a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Na altura do artigo 6º, ele vai dizer que devem ser respeitados o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. O que significa isso? Significa dizer que aquela lei votada no Congresso Nacional, aquela lei sancionada pelo presidente da República ou pelos munícipes, né, por uma Câmara de Vereadores, ela deve ser respeitada. E aquela lei, ela gerando um ato jurídico, ou seja, eu tomando posse daquele direito, que no futuro não venha uma outra lei injusta e retire aquele direito que eu adquiri. Vamos dar um exemplo prático. Adquiri o direito à minha aposentadoria, cumpri meus 30 ou 35 anos de trabalho, e aí surge um novo presidente, surge um novo prefeito, e ele revoga aquela lei e diz assim: olha, você não tem mais direito à aposentadoria. Nós estamos falando de um direito adquirido que foi revogado. Então, quando nós tratamos sobre a segurança jurídica, nós estamos tratando de um arcabouço jurídico, de um grande complexo, pastor Elias, arcabouço jurídico voltado para proteger o cidadão. As leis, elas existem para proteger a sociedade. E aqui, pastores, já tratando do livro de Esther, nós não estamos falando de um Estado democrático, nós estamos falando de um reino. Assuero era um autocrata, ele não era democrata. Ele não foi colocado no poder pelo povo, ele não foi votado. Mas ali, Assuero, mesmo sendo um autocrata, ele obedece princípios de segurança jurídica. Ou seja, eu determinei um decreto, eu assinei com o meu anel, eu não posso revogá-lo ao bel prazer de toda sorte, ao que vem na minha cabeça. Não é assim que funciona. Então, o Império Medo-Persa ele era conhecido por essa rigidez legislativa, em que aquela legislação, no caso do decreto do rei, ele só poderia ser sobreposto por um outro decreto. Nem a sua própria revogação poderia ser feita. Eu poderia fazer um decreto naquela época que contrapunha um ao outro, mas a revogação não. Por quê? Porque já havia o direito adquirido, já havia segurança jurídica para aqueles cidadãos. Então, qual era o contexto histórico? O contexto histórico é que, naquele dia 13, no dia da matança, era o dia ordenado para que os judeus morressem. E o que fazer? Isso no contexto já do livro de Esther. O que fazer, a saída era, porque Mardoqueu e Esther estavam com um grande problema.
eles já haviam convencido o rei, mas eles encontravam um entrave jurídico, que ele precisava ser rompido. E aí, de acordo com o capítulo 8, ali na altura do versículo 9, um novo édito escrito, agora no terceiro dia do terceiro mês. Então, aquele novo decreto baixado, ele dizia o que para os cidadãos? Olha, vocês têm o direito da autodefesa, né? Vocês têm o direito da legítima defesa, vocês têm o direito de defender-se, mas vocês não têm o direito de ultrapassar os limites dessa legítima defesa, que nós veremos no próximo tópico. Portanto, uma das situações que nós devemos analisar aqui do ponto de vista prático, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, é porque muitas das pessoas que nos assistem ou são novos na fé nessa caminhada, eles podem imaginar, mas que Deus era esse que autorizava uma matança? É o Deus do valentão? É o Deus do mais forte? Não, não é isso. Se nós analisarmos o contexto histórico, o decreto de Assuero, juntamente com Amã, foi extremamente anti-humano, que feria princípios de direitos humanos. O decreto foi perverso. Aí nós estamos falando apenas de quê? De uma reversão daquele decreto. A autodefesa não é um crime. Isso nós não vemos a autodefesa como crime na lei mosaica. Nós não vemos a legítima defesa como crime na lei do talião. Então, ao longo do período em que se entende direito como direito, não se tem a legítima defesa como a prática de um crime. Portanto, só para desmistificar, pastor Epaminondas. Muito bem. Eu acho que ficou muito claro aqui, sem sombra de dúvidas, sobre a segurança jurídica, o direito à defesa. Pastor Elias, para a gente concluir e arrematar, a matança aqui foi a soma de 75 mil mortos em todo o império. Ou seja, né, o direito de defesa dos judeus, fazendo com que eles, cumprindo aquilo que o comentarista muito bem colocou aqui, fazendo a parte deles, que era agora pegar na espada e se autodefender. Deus não mandou um anjo sequer, pastor Elias, para eles, então, sobreviverem, né, diante daquela ameaça. Com certeza, pastor Epaminondas. E o que nós vemos aqui acontecendo uma reversão como resultado das ações de Deus, nesse caso. Nós vemos que lá atrás, quando o rei assinou o decreto ordenando e estabelecendo o dia da matança, ligeiramente, por meio de cavalos, por meio do transporte ideal na época... Os correios da época. As cartas chegaram nas 127 províncias para fazer ciência a todo o povo de que todos os judeus morreriam naquele dia. E agora nós vemos aqui que um decreto está sendo estabelecido, um outro decreto, e agora, novamente, as cartas estão chegando em todas as 127 províncias, a fim de que todos os judeus se preparem, e se preparem para a defesa, para a autodefesa, porque agora digamos que estão amparados por força de lei. Nós vemos no capítulo 8, versículo de número 13, diz assim: e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Portanto, aquilo que era de ruim, aquilo que estava sendo esperado pelos inimigos dos judeus, na verdade, ia acontecer tudo ao contrário, porque agora o Senhor percebeu que a matança agora, o vento soprou o contrário e atingiu os adversários do povo judeu. Portanto, nós vemos que é uma espécie, inclusive, o texto deixa claro que os próprios 10 filhos do próprio Amã foram mortos e foram mortos enforcados dentre esse número, dentre os adversários do povo de Deus que foi morto. Então, nós vemos que aquilo que foi preparado para os judeus, na verdade, o vento de Deus fez com que soprasse o contrário e refletiam sobre os seus adversários. Muito bem, vamos para a sinopse
do primeiro tópico da lição. A rainha Esther suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. No próximo bloco, a rainha Esther escreve cartas, e nessas cartas o conteúdo é de boas novas, de boas notícias para o seu povo em todas as províncias. Mas sobre isso falaremos no próximo bloco. Eu espero por você. Até já. Queridos irmãos e amigos, já estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, a lição conclusiva, a 13ª lição deste trimestre tão enriquecedor. Estamos falando hoje sobre Esther, a portadora de boas novas. Portanto, a lição que será estudada no dia 29 de setembro, o encerramento do trimestre. Vamos para o mapa mental que resume o segundo tópico da lição, onde agora nós iremos falar sobre a rainha Esther enviou cartas para o seu povo em todas as províncias, e o conteúdo desta carta era um conteúdo de notícia boa, de boas novas. Nesse ponto da lição, nós iremos falar e abordar 3 subtópicos. O primeiro, a comemoração dos judeus. O segundo, a carta e o decreto de Esther. O terceiro ponto é a exaltação de Mardoqueu. Olha só que coisa maravilhosa, o livro tendo contornos felizes para os principais personagens descritos aqui nesta trama tão maravilhosa. Evangelista Wallace França, a comemoração dos judeus. O pastor Silas Queiroz, ele diz assim, ó: o dia 14 do 12º mês foi dia de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. Ou seja, o dia 13 era um dia em que os judeus tinham muito temor, né? Era um dia que causava assombro, porque era o dia que eles seriam mortos. Mas o dia após o dia 13, o dia 14, é o dia de júbilo, de alegria e de festa. Perfeito, pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes. Bem verdade é que, após a descoberta do plano de Amã, um novo decreto é baixado, novas cartas são enviadas. Só que passaram-se aproximadamente 9 meses. 9 meses aqueles judeus esperando pelo dia da matança, após receberem aquele novo decreto, aquele dia da matança que ocorreria no dia 13. Mas chega o dia 13, e a palavra de Deus diz que só no dia 13, na capital Suzã, foram para a cova 500 pessoas do Império Medo-Persa. No dia 14, ainda teve matança. 300 pessoas padeceram ainda na capital de Suzã. Mas, ao todo, nas 127 províncias, foram 75 mil pessoas. É um número muito grande. O comentarista da Bíblia, comentarista bíblico de Wisby, ele fala de uma população de aproximadamente 500 milhões de judeus, num contexto populacional total de 100 milhões de habitantes. Então, nós estamos falando aí de muitas pessoas. Por que nós demos o número dos judeus e o número de habitantes? Porque faleceram tão somente 75 mil pessoas do Império Medo-Persa. Mas, se fosse para morrer os judeus, morreriam em torno de 15 milhões de judeus. Olha só a desproporção entre os fatores morte, né? E nós vemos hoje as pessoas comentando sobre esse conflito de Israel. Mas Israel matou tantos da faixa de Gaza, etc., esse conflito que está tendo lá. Mas as pessoas elas não conseguem analisar o contexto de que, se Israel não reagisse, quantos judeus não estariam morrendo Talvez hoje? ele nem existia mais, né? Já teriam sido exterminados. Então, só não seriam exterminados porque a palavra de Deus já nos confirma, nós sabemos do que se trata. Mas, bem verdade, pastor Epaminondas, que aquelas cartas foram enviadas. E no dia 14 do mês, é um dia hoje para os judeus muito celebrado, é um dia de festa. E nós veremos no próximo subtópico
que vai haver mais uma carta, que essa carta realmente instituirá como um grande dia de festa. Mas aqui, naquele dia 13 e 14 ali, instituído a festa do Purim, que nós vimos em lições anteriores, que é do plural sorte, o dia que lançaram sortes contra os judeus. Nós tratamos aqui que o dia 13 foi escolhido categoricamente, foram consultados os astros, foram consultados os macumbeiros da época, para saber que dia era o dia especial para a matança dos judeus. E, pastor Epaminondas, os judeus até hoje têm esse número, o número 13, como um número com um grande significado. Existem prédios em Israel que eles tiram o número de 13º andar, eles pulam do 12º para o 14º andar. E eles creem nisso, porque há dias específicos para os judeus que são dias de tragédia. Por exemplo, o dia da destruição do templo. Aqueles dias, para os judeus, eles são categóricos, eles são dias específicos. Eles acreditam que, no mundo espiritual, existe um mover muito grande em se tratando desses dias. Mas, apesar de Purim não ser uma festa cristã, ela deve ser uma festa que deve ser reconhecida porque os judeus a comemoram. E a Bíblia diz que a salvação viria dos judeus. E, portanto, nós temos que ter essa certa reverência. Hoje em dia, pastor Elias, os judeus eles continuam fazendo o jejum na véspera de Purim, eles continuam se consagrando, eles continuam resgatando o fato histórico que é da salvação. E eu gostaria de ler um versículo que está no capítulo 9 de Esté, no versículo 13, que diz assim: Então Ester disse, se for do agrado do rei, permita aos judeus de Susã que também amanhã façam segundo o decreto de hoje e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. E esse texto aqui, para os judeus, em se tratando da festa de Purim, tem um contexto profético imenso, porque o que eles se questionam? Por que pendurariam cadáveres? Por que pendurariam os filhos de Amã já mortos na forca? Porque eles acreditam que isso aqui tem um contexto profético, inclusive tendo se cumprido quando dos julgamentos daquelas pessoas que pelejaram pela raça ariana, que culminou em 1948 os seus julgamentos, e que alguns daqueles homens que pelejaram contra o povo judeu no Holocausto foram enforcados, e eles acreditam que é um dos cumprimentos da profecia desse versículo. Agora, a quantidade de pessoas mortas pelos judeus, né, revela que não era só a mãe e sua família que eram inimigos do povo de Deus. A quantidade de pessoas que odiavam os judeus era muito grande. Olha só a quantidade de pessoas que enfrentaram os judeus, mesmo sabendo que o rei era favorável, né, à manutenção da vida dos judeus. Foram 75 mil. E isso, pastor, interessante, pastor Elisa, a gente explicar isso. Porque não eram 75 mil pessoas que estavam dentro das suas casas e os judeus entraram e saíram matando 75 mil. Foi o contrário. Foi o contrário. Foram 75 mil que foram contra os judeus, né? se dispuseram. Então, foram 75 mil pessoas mortas pela legítima defesa dos judeus. Isso é um dado muito importante, muito interessante, que os professores devem observar em sala. Lembrei também que o templo, o Alec falou, ele foi destruído no dia 13 de agosto de 586. E em Jerusalém, o segundo templo foi destruído em 13 de agosto do ano 70. O número 13 é um número que os judeus têm repulsa, conforme muito bem já disse aqui o evangelista Wallach. Agora, pastor Elias Gomes, e essa carta, né? E esse decreto de Esté? Comente aí sobre esse momento aqui em que Esté escreve essa carta e este decreto. Esse segundo subtópico, pastor Epaminondas, nós vimos que já havia sido escrita e enviada uma carta, que é a primeira, né? Já tinha sido enviada, se falando sobre a legitimidade que fora otorgada pelo rei, sobre essa defesa que eles teriam no dia da matança, em relação ao decreto que fora ainda projetado lá atrás pelo mau Amã, assim como ele foi citado pela rainha Esté. E agora Mardoqueu
está juntamente com Esté, escrevendo agora uma segunda carta para confirmar o estabelecimento agora desse feriado nacional, dessa festa chamada Festa da Sorte, Festa do Purim, onde agora eles vão comemorar, onde agora eles vão, digamos que, glorificar a Deus por tudo aquilo que está acontecendo agora, pelo livramento. Porque, na verdade, esta festa ela foi decretada com esse propósito de evidenciar o livramento que o próprio Senhor havia concedido ao seu povo. Então, era uma festa de glorificação a Deus, uma festa com natureza de gratidão por tudo que acontecera, em especial, claro, o livramento. E nós vemos que agora são 2 dias estabelecidos. Nós vemos que o dia 13 seria o dia da matança, e agora o dia 14 e o dia 15 foram separados para se festejar e se comemorar, porque agora entre os judeus, o que era para ser luto, na verdade, o que era para ser tristeza, o que era para ser um pesar terrível, o que era para ser, digamos que, infortúnio, agora tudo se converteu em alegria, em banquetes, em gozo, em satisfação. E é por isso, pastor Epaminondas, que a verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo e humilhação em honra. O que estava sendo escrito na carta era para que todos os judeus agora se preparassem, não mais para ir contra os seus adversários, não para guerrear, mas agora para jubilar, para se regozijar, agora para levantar a bandeira de gratidão ao Senhor. E aí é por isso que o versículo de número 16 do capítulo 8 ainda de Esther, diz assim: e houve entre os judeus luz, alegria, gozo e honra, fazendo justamente uma manifestação daquilo que está lá no versículo de número 20, lá do livro do Gênesis, capítulo de número 50, que nós temos evidenciado aqui o quão Deus é perito em transformar maldição em bênção, mal em bem, infortúnio em solução, situações adversas em bênção, em prosperidade. Então, a carta aqui, o decreto escrito agora por Mardoqueu e por Esté, era justamente para dizer que agora, conforme está em Esté, capítulo 9, versículo 32, esse feriado, essa festa do Purim, ela está agora consolidada sob um poder de lei agora. O versículo 32 diz assim: e o mandado de Esté estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se num livro, porque agora a festa ela acontecia, mas ela não acontecia de forma aleatória, ela ia acontecer sob uma outorga do próprio rei, e agora é em forma de lei. Muito bem. Evangelista Wallace França, e a exaltação de Mardoqueu? Mardoqueu que estava sempre à porta do rei, agora ele está vestido de pano de saco, agora está exaltado, o segundo maior no reino, né? Se tornou um homem público, né? Um homem público honrado, um estadista, podemos assim dizer? Um estadista. O senhor definiu bem, pastor Epaminondas, um grande estadista. Quando nós vemos esse subtópico, nós ficamos muito alegres, principalmente nós crentes pentecostais. A gente fica, eita, meu Deus, olha a presença do Espírito Santo agindo aqui na vida de Mardoqueu. E realmente houve uma mudança nos ventos, houve uma mudança devida, porque Mardoqueu, ele confiou plenamente no Senhor. E nós sabemos o que acontece na vida daquelas pessoas que confiam plenamente no Senhor. E no capítulo 10, aqui finalizando esse livro sagrado, algumas Bíblias trazem como epígrafe o renome de Mardoqueu, ou o renome de Mardocai, que significa o quê? Como ele foi renomado, como ele foi conhecido, como ele foi reconhecido, como ele foi exaltado. Mas é interessante nós observarmos, pastor Epaminondas, que Mardoqueu, diferentemente do antigo primeiro-ministro, diferentemente de Amã,
ele não utilizou o seu cargo para perseguir, ele não utilizou o seu cargo para matar, ele não utilizou o seu cargo para soberba. Não. Ele utilizou o seu cargo para ajudar o rei e ajudar o povo judeu. E aqui nós temos uma aplicação prática, uma outra aplicação prática, que nós temos que ter a plena convicção e consciência de que nós, principalmente os cristãos, quando nós formos colocados nos lugares em que Deus quer nos colocar, é necessário que façamos a vontade do Senhor. Não é a vontade deste ou daquele. Bem verdade é que em Romanos, no capítulo 13, tem um edito ali, tem um grande tratado em se tratando de autoridades. Verdade. E nós temos todas as ordenanças. Inclusive, se nós lermos aqui no capítulo 13, versos 4 e verso 5, que diz assim: pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. E essas aplicações práticas são para nós que vamos obedecer às autoridades, mas também para as autoridades que serão constituídas. Porque sempre, pastor Elias, nessa escala hierárquica, sempre tem uma autoridade que se sobrepõe à outra. Inclusive, aquela pessoa a quem foi intitulada autoridade, ela deverá se subordinar a uma outra autoridade. Fazendo assim, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Agora, cabe a nós analisarmos e julgarmos se aquela nossa autoridade estiver descumprindo os princípios bíblicos. Aí cabe a nós, como os cristãos, um confronto. Por quê? Porque aquela autoridade ela não está seguindo o princípio bíblico. E é isso que diz a nossa declaração de fé. Enquanto subordinados às autoridades que estão fazendo a vontade de Deus, tudo bem, tudo certo, tudo ok. Mas quando ela passa a descumprir os princípios bíblicos e éticos, cabe a nós orarmos por elas, continuarmos intercedendo por elas, mas nós tomarmos posição do que é certo e do que é errado. Mardoqueu, ele tomou posição em direção a Amã. Ele chama Esther, ele se veste de pano de saco, ele chama a atenção, ele diz para Esther que aquilo está errado. E quando ele é colocado na posição de honra, pastores, quando ele se veste com as vestes reais, quando ele se torna primeiro-ministro, ele diz: eu vou fazer totalmente diferente do que Amã fez. E, historicamente falando, e está aqui no capítulo 10, depreende-se que Mardoqueu ele cria um novo sistema tributário, um novo sistema de arrecadação de riquezas para o império. E aí se debruça, por que ele faz uma reformulação no sistema de arrecadação tributária dos recursos do Estado, do governo daquela época? Aí os comentaristas vão dizer assim, porque ele celebrava a paz. E depois dessa instituição do novo Código Tributário do Império Medo-Persa, a paz começa a imperar. Eu não preciso mais invadir outras nações para conseguir riquezas. Não, eu vou melhorar a minha capacidade arrecadatória. E depreende-se pelo texto sagrado, que é Mardoqueu, que utilizando das estratégias que o Senhor dá, que ele traz a paz a esse reino, sendo utilizado como instrumento na posição em que ele foi colocado. Um homem público exemplar, né? Tivemos outros homens públicos que também foram modelo, né? Daniel, nós vimos em aulas passadas exemplo de José no Egito, homens Sim. que dedicaram a sua vida, né, a Deus em primeiro lugar, mas também em servir, né, as pessoas. E aqui nós temos Mardoqueu servindo, né? Um homem público é um homem que serve aos outros, né, que se doa. Pastor Epaminondas, se nós fizermos uma pesquisa, pastor Elias, das mais recentes, principalmente no momento político que nós vivemos atualmente, se nós perguntarmos assim para qualquer cidadão, o que você espera do político que te representa ou que te representará no futuro? Ele vai dizer, eu espero que ele possa me servir. Olha só a preocupação da sociedade hoje. Por quê? Porque os exemplos que nós temos tido durante os últimos anos é que aquelas pessoas que são eleitas no nosso sistema representativo, como o senhor bem trouxe, elas acabam esquecendo do público que a elegeu, não a servem, não apresentam os seus projetos. E nós não estamos falando de dar cesta básica, bujão de gás, não é nada disso. Nós estamos falando de servir, como Mardoqueu aqui serviu naquela posição estratégica que Deus o colocou, atingindo não ao Epaminondas, ao Elias, ao Amarildo, não, ao Wallach, não, atingindo toda a coletividade. Até porque ele é servidor
público. Muito bem. E o cristão, ele precisa ter aqui na vida de Mardoqueu um exemplo, sobretudo homens e mulheres que colocam seus nomes para serem servidores públicos em todas as esferas, tem aqui neste homem um modelo exemplar de uma pessoa que serviu a Deus e à sociedade. Bom, vamos resumir este segundo tópico da lição, dizendo que a rainha Esther emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa. O terceiro e último bloco do programa, nós iremos falar sobre a mulher que é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Este terceiro tópico da lição é muito importante. Eu peço que você continue conosco. Em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Hoje, encerrando o trimestre. Ao longo desses 3 meses, estudamos os livros de Ruth e concluindo hoje o livro de Esther. Portanto, hoje estamos na 13ª lição, falando sobre a rainha Esther como uma portadora de boas novas ao seu povo. Vamos para o terceiro ponto da lição, onde nós iremos aqui falar sobre a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. É isso que a mensagem do livro nos transmite e o que o comentarista também aqui pontuou no último tópico da lição. Vamos falar sobre uma mulher notável, depois a banal guerra dos sexos e, por fim, o contexto cristão em que muitas mulheres na Bíblia e na história da nossa igreja foram extremamente relevantes nesse processo. Pastor Elias Gomes, uma mulher notável. Sobre este primeiro ponto aqui do terceiro tópico da lição, comente, por favor. Muito bem, pastor Epaminondas, evangelista Wally, que nós vimos que entre Mardoqueu e Esther, nós vemos que os dois tiveram grande relevância, tiveram um desempenho que foi fundamental para que o povo judeu tivesse êxito nessa empreitada. Todavia, é importante nós evidenciarmos nesta ocasião a altíssima relevância do papel, né, desempenhado por Esther na condição de rainha. E nós podemos, digamos, fazer um contraponto, por assim dizer, até com relação ao comportamento de Vasti, né, naquela ocasião, quando nós estudamos lá atrás, quando a história nos evidencia ainda no início do livro de Esther, Vasti, ela seguia um modelo comportamental, digamos que hoje estabelecido pelo mundo, estabelecido por essas políticas progressistas, essas ideias de caráter feministas, e nós vimos o quanto ela não se sujeitou, ela foi insubmissa, ela retrucou a proposta e o chamado do rei para tal finalidade naquela ocasião, diferentemente de Vasti, razão pela qual, né, ela se tornou a sua substituta. Esther, ela sabia se sujeitar, ela sabia se submeter, e nós vimos aqui, desde lá atrás, quando nós estávamos estudando, inicialmente ainda o livro de Esther, nós vimos que ela seguia, digamos que, por inteiro, as orientações de Mardoqueu, inclusive se reservando de falar que era judia num momento inoportuno e etc., esperar para o momento ideal, acatou, né, por inteiro também a orientação para ir à presença do rei, por mais que não fosse, digamos que, permitido conforme a lei naquele momento, mas em função de um interesse coletivo, ela atendeu àquele desafio proposto pelo seu pai de criação, seu primo Mardoqueu, e nós vemos então, pastor Epaminondas, que ela procedeu com respeito, com obediência,
com honra, né, a Mardoqueu. Ela sabia se portar de forma equilibrada, era prudente nas palavras. Estudamos isso aqui na antepenúltima lição, creio que na antepenúltima, ela esperava o momento certo para falar e gerasse o resultado que se verdadeiramente esperava. Então, uma mulher de uma firmeza inquestionável, uma mulher de uma postura mesmo brilhante e tinha um comportamento, por assim dizer, baseado no padrão que nós enxergamos na palavra de Deus, em especial lá no livro de Provérbios, nos 2 últimos capítulos, em especial no último, nós vimos o comportamento de uma mulher virtuosa. E aqui, no geral, nós vimos que Esté, ela não aceitava a forma ou modelo das demais mulheres, ou como as mulheres que não tinham compromisso com Deus se portavam. Ela atentou para se portar conforme aquilo que nós vimos em Romanos, capítulo de número 12, por mais que lá esteja num caráter geral, e aqui nós estejamos falando da relevância da mulher especificamente, mas lá o texto diz, não vos conformeis com este mundo. Ali se fala de não se sujeitar a um padrão, a uma forma, a um paradigma ali que o mundo tem. Não, ela atentou para ser obediente, ser equilibrada, ser prudente e ser sensata. E isso fez toda a diferença para a qual o povo judeu, digamos que precisava ou atentava. Muito bem. Evangelista Wallach, e esse segundo ponto aqui, desse terceiro tópico da lição, a banal guerra dos sexos. É banal mesmo, né? Porque Deus ele chama homens e mulheres com um propósito específico para ambos serem relevantes neste mundo. É verdade, pastor Epaminondas. Quando o autor, o pastor Silas, traz essa terminologia, a banal guerra dos sexos, interprete a irrelevante guerra dos sexos, a inoportuna guerra dos sexos. A bem verdade, pastor Epaminondas, é que o senhor bem disse que Deus ele cria homem e mulher para um propósito, para um propósito de instituir a principal instituição que nós temos na Terra, que é a família. Ao longo dos anos, vem se tentando criar essa grande inimizade entre homens e mulheres. E parece que tem uma ideologia por trás disso, não é? Sempre existe, pastor Epaminondas, uma sutileza. E aquelas pessoas que muitas das vezes estão desapercebidas, elas podem nos ouvir e dizer assim, não, isso aí é a teoria da conspiração, isso é coisa de fanatismo religioso, isso é coisa da cabeça de crente. Não, não é. Isso é uma sutileza. Se nós olharmos bem, pastor Epaminondas, na semana passada, nós acompanhamos uma discussão que está tendo na Corte Máxima do nosso país, no Supremo Tribunal Federal. E o que eles estão decidindo lá? Chegou ao Supremo, pastor Elias, se é conveniente nós utilizarmos a nomenclatura na certidão de nascimento da criança, mãe ou pai. Se isso não vai ofender determinado setor da sociedade, se determinado setor da sociedade não se achará excluído desse contexto jurídico. Então, eu posso chamar de mãe ou de pai, eu estarei causando um desconforto em determinado grupo social. Então, isso aí é apenas uma sutileza, assim como também nós tratamos acerca da linguagem neutra. Qual o problema de nós substituirmos o O pelo E? O A pelo E, não teria problema. Algumas pessoas podem pensar assim, mas isso é tão somente uma sutileza. Em todas as histórias de países totalitários, aqueles que não atendem aos preceitos democráticos, eles começam a dominar pelas sutilezas. E a primeira sutileza que nós temos é a linguagem. Se nós olharmos, pastor Epaminondas, quando, isso no período veterotestamentário, quando o Império Assírio invade a região de Israel, a primeira coisa que eles fazem é aculturar, retirar a sua linguagem, retirar o seu vocabulário, retirar a sua cultura, raptar a sua cultura. Não foi isso que Alexandre o Grande fez, né? Todos os povos conquistados, ele helenizou, né? Ele imprimiu a cultura dos gregos. Corretíssima afirmação. Então, quando nós percebemos, pastor Elias, esses comportamentos,
aí a gente começa a perceber que hoje na nossa corte está tendo uma grande discussão. Mas hoje não é mais somente jogar o homem contra a mulher, a criança ser chamada pelo pai ou pela mãe. Não, agora ela é mais grave, ela está se sobrepondo a isso. E nessa guerra ideológica, partidarista, como o autor bem nos diz, elas não são interessantes para o contexto nosso social, para o nosso contexto enquanto família. A história de Esther, ela é muito empolgante, porque demonstra uma mulher de grande respeito, uma mulher virtuosa, uma mulher de coragem, uma mulher que sabia falar na hora certa, que sabia calar-se na hora certa, que sabia peticionar na hora certa. Quando nós percebemos que a Bíblia Sagrada contempla aqui 2 grandes livros de conteúdo histórico, mas também de conteúdo profético, é que nós vemos que a nossa Bíblia ela não é machista. Nós temos uma história brilhante aqui no livro de Ruth, nós temos uma outra abordagem aqui no livro de Esther, vocacionados para quê? Para a guarda do mundo e proteção da família. Que maravilha esse livro sagrado que nós estamos tratando aqui hoje. Então, uma sociedade, se ela quiser ser bem-sucedida, ela vai ter que ser pautada pelos princípios bíblicos, fundamentando-se em quê? Nos princípios que fomentam e fundamentam a família, formadas a partir de um casal criado por Deus para se amarem, para viverem em comunhão, para que não haja essa guerra entre homens e mulheres. Um livro machista jamais traria no seu bojo o título de 2 capítulos ou 2 livros exatamente de 2 mulheres. E nós estamos aqui, pastor Epaminondas, do lado de uma grande autoridade da bibliologia, né? Ele pode trazer isso para a gente assim de forma muito perfeita, mas bem verdade, pastores, é que esses livros eles têm um conteúdo enorme, um conteúdo profético, que carregam o nome de 2 mulheres. Maravilha, que bênção. Nós temos aqui ainda, pastor Elias, dentro desse contexto, né, a mulher sendo chamada por Deus para um papel relevante. E o livro de Esther apresenta, o livro de Esther e de Ruth, né, esses 2 livros apresentam essa relevância muito clara, cristalina como água. E aí, pastor Elias, dentro do contexto cristão, o pastor Silas Queiroz, ele teve o cuidado aqui de elencar algumas personagens, né, algumas mulheres extremamente importantes para a história da nossa igreja, para a história, enfim, a história como um todo. E faltariam aqui, pastor Elias, faltariam espaço para nós colocarmos o nome de tantas mulheres relevantes e importantes que fizeram um papel extraordinário na nossa igreja. Com certeza, pastor Epaminondas, nós enxergamos para as páginas das Escrituras e nós vemos a importância de reconhecermos as mulheres justamente, claro, pela importância que realmente elas têm. Isso é bíblico e, diante desta ocasião, vale até evidenciar que a Bíblia não é um livro machista, o senhor já falou, e Deus não é misógino, aquela característica de ter aversão às mulheres, né, que muita gente diz que, e até rotulam determinados crentes ou a igreja de misógina. E nós vemos que a própria Bíblia ela evidencia muito sobre a importância da mulher. Quando nós olhamos para Provérbios, capítulo 14, versículo 1, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Talvez você não vê em outro lugar, você vê o homem como protetor, como provedor, agora como edificador da casa, não. Quem edifica ali, predominantemente falando, é um papel da mulher. É incrível como é que Deus criou 2 seres com sexos diferentes, mas e papéis fundamentais, onde se completam. Muitas das vezes as pessoas
querem nos apontar como misógino, movido por um entendimento de substituição, como que um tivesse tomando o espaço do outro. Uma questão de antagonismo, né? Exatamente. E o senhor falou de complementariedade. Exato. Querem apresentar como uma espécie de dualismo, assim, um campo dualístico. E, na verdade, um completa o outro. E quando o homem e a mulher se deixam ser orientados por Deus, tanto um quanto o outro vão enxergar a beleza do papel e do sentido da existência do outro para si. E essa Todo sutileza, pastor, essa sutileza, ela é intencional. Ela visa a destruição das bases estabelecidas pela palavra de Deus. O alvo é sempre o que está escrito aqui. Essa desconstrução, nós estudamos aqui em um trimestre, né? Essa tentativa de desconstruir esses valores, vem a partir dessas sutilezas, visa atacar frontalmente a palavra de Deus. Por quê? É a Bíblia que estabelece como nós crentes cristãos, devemos nos comportar em família, em sociedade, em todos os âmbitos. É a Bíblia. E aí eles visam atacar exatamente a nossa fonte de autoridade, a palavra de Deus. Exatamente, pastor Epaminondas. Inclusive, essas sutilezas elas vão ganhando forma e o interesse é, digamos que, legalizar o erro, institucionalizar o pecado e etc. Nós vimos isso em lições anteriores, naquele trimestre. Pastor, se o senhor me permite, nós estamos caminhando para o final, mas eu gostaria de ouvir vocês. Vocês foram universitários, né, têm formação superior em universidade pública. Eu também passei por lá. Eu agora fui tocado aqui por Deus para ouvir de vocês. Qual conselho o senhor daria, pastor Elias, evangelista, o que nós poderíamos falar para muitos jovens que agora estão nos assistindo, estão aí no primeiro semestre, estão estudando para fazer o vestibular, o Enem, e entrar numa universidade, seja ela pública ou particular, como o pastor Elias não se contaminar, porque aqui está claro uma ideologia nefasta por trás, né? Essa guerra dos sexos, aí por trás tem uma ideologia que tenta desconstruir esses valores. O que nós poderíamos falar para a nossa audiência? O Alec, depois o pastor Elias. Pastor Epaminondas, pastor Elias, eu cursei 2 universidades estaduais e uma federal. Graças a Deus. Tem autoridade para falar. Graças a Deus. Não foi por esforço próprio, mas Deus sempre esteve me colocando nos lugares em que Ele queria que eu fizesse a diferença, que nós fizéssemos a diferença. O embate ele é muito grande. Se você não estiver com os pilares da fé bem fincados, realmente você acaba por se desvencilhar da palavra e acaba se enveredando pelo ramo da ideologia. Com 6 meses na universidade pública, eu já pensava em ser dirigente de DCE, eu já queria me candidatar para concorrer a um cargo eletivo, um cargo político dentro da própria universidade. Passado um tempo, eu comecei a observar, comecei a apresentar a Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer de mim, comportamentalmente falando? E eu entendi que não era. E firmei bem as minhas bases e comecei a me desvencilhar dos encontros que haviam na universidade, das festividades, de grandes congressos importantes que nós sabemos que, bem da verdade, a sua grande maioria são voltados para um momento de lazer, para não um momento de aprendizado, mas, graças a Deus, me formei nessas universidades públicas, não me desviei, não desviei da minha fé, não me afastei das palavras que aqui estão escritas, que é a palavra de Deus personificada aqui nesse livro sagrado. E o conselho que eu dou para a nossa juventude, para os nossos jovens, é que você se fortaleça, se mantenha. É necessário o conhecimento secular? É necessário. Mas, pastor Epaminondas, quando nós vemos que nós temos que optar entre as bênçãos de Deus, entre a palavra de Deus e as bênçãos tão somente seculares, o alcançar do conhecimento secular, é necessário que haja um alerta em nossas mentes e que a gente opte sempre, prioritariamente, pelo que está escrito na palavra do Senhor. E deixar claro, não é, Alec, que aqui não é nenhuma apologia à ignorância, muito pelo contrário. Não. Nós devemos ocupar mesmo as universidades. Sim. Olha Daniel. Daniel Sim. estava na Universidade da Babilônia. E quem foi o jovem Daniel? Não é pastor Elias Gomes. Pastor Elias, o senhor esteve nas universidades também. E aqui, pastor Elias, a gente percebe que as ideologias, elas acabam que, sutilmente, né,
conquistando muito dos nossos jovens e irmãos também, né? Eu conheço irmãos que não são jovens, já maduros, que eles, infelizmente, são cooptados por ideologias contrárias à palavra de Deus. Nós vimos, pastor Epaminondas, o senhor já falou aí sobre a nossa fonte de fé, né, que é a palavra de Deus, e a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela tem uma autoridade e todas as vezes que nós a examinamos, ela reivindica que nós nos sujeitemos à autoridade que está na própria palavra de Deus. E, portanto, a nossa regra maior, a nossa única, por assim dizer, quanto à nossa fé, é a palavra de Deus. Por isso é que 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, muito conhecido de todos, diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E ainda em Tito, capítulo 1, versículo de número 9, o apóstolo Paulo diz que nós devemos ser apegado à palavra fiel, apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Em outra versão está para refutar qualquer um que se porta diferentemente do ensinamento da palavra de Deus. Então, nós sabemos que quem está por trás desses ensinamentos ideológicos, desses ensinamentos progressistas que nós vemos, é uma ação espiritual totalmente contrária àquela que nós cremos e àquela à qual nós nos submetemos. Mas, para evidenciar, pastor Epaminondas, a importância ainda de fazer o fechamento desse subtópico, dentre tantas mulheres que foram muito relevantes assim na história da igreja, na progressão da igreja, no crescimento da igreja, nós vemos na própria Bíblia que as mulheres, elas foram notórias. Lá em Lucas capítulo 8, eram elas que patrocinavam o ministério de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, quem primeiro foi certificar-se daquela realidade foram as mulheres. Tanto também as mulheres foram as últimas a saírem lá do pé do Calvário, quando Cristo estava lá. Então, nós vimos também as mulheres com uma importância elevadíssima. Paulo evidencia isso em Romanos capítulo 16, inclusive citando Febe, uma das mulheres brilhantes no ministério do apóstolo Paulo, né? Priscila também, quando Paulo esteve nas suas viagens missionárias. Então, dentre essas mulheres mais atuais, pastor Epaminondas, o comentarista, pastor Sila Queiroz, ele cita aqui inúmeras mulheres. Só gostaria de evidenciar uma aqui, chamada Frida Wingre, esposa de um dos fundadores, né, por assim dizer, das Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wingre. E nós vimos que Frida Wingre, quando nós vemos a sua história, nós jubilamos de alegria pela coragem, pela firmeza, pela bravura assim, de encarar as situações mais adversas que lhes eram apresentadas na sua trajetória missionária aqui, encarando as enfermidades, malárias, situações dificílimas, perseguições e as suas consequências. Mesmo assim, não retrocediu, aplicando todas as suas habilidades em prol do reino de Deus, sabendo que Frida Wingre, ela era enfermeira, era musicista, era jornalista, comentarista também das revistas. Uma das fundadoras do jornal Boa Semente, que é o que atual hoje Mensageiro da Paz. Então, uma mulher multifuncional, digamos, no reino de Deus. Quando o seu esposo saía em viagem, é comprovado na história que ela se ocupava, evangelista, que ensinar na igreja, instruir, pregar com muita maestria, desenvolvia um ministério na casa de Deus. Então, isso, e sem falar que hoje o nosso hinário cristão, que é a harpa cristã, tem pelo menos 24 hinos da sua autoria. E, diga-se de passagem, um dos mais belos da harpa cristã. Pastor Epaminondas, já que o pastor Elias está falando das mulheres, como conclusão aí, a gente não pode esquecer de falar da nossa igreja, né? Quantas mulheres na nossa igreja, à frente da nossa igreja aqui, eu lembrando da missionária Raquel Viegas, esposa do pastor Salles, lembrando aqui da nossa professora do IETAD, Raquel Luz,
lembrando aqui da minha esposa. Claro. Não pode deixar de falar dela, Claro, né? claro. Da sua esposa. Sim. Da sua esposa, né? Se a gente chegar em casa, vai dar problema se a gente não falar. São pessoas assim. Hoje eu vinha para cá, vindo do trabalho, e conversei com o pastor Elisa agora há pouco, e eu dizendo assim, com o pastor Salles também, e ele me perguntou sobre ela. Eu disse: não, ela está numa operação agora há pouco, juntamente organizando uma operação com a nossa outra irmã da igreja, que também é autoridade do município, e a gente acabou dizendo assim: são sempre elas, as mulheres, sempre trabalhando numa sexta-feira, numa quinta-feira, numa quarta-feira, num domingo à noite, num sábado de consagração, elas Fora o estão ali. labor de casa, né? Fora o labor de casa. A velha jornada dupla. Então, a gente não poderia deixar de mencioná-las aqui. Todas essas mulheres, claro, representadas aí na pessoa da nossa missionária Raquel Viegas, aqui de Marabá. Nós chegamos na grandiosidade que é essa igreja de Marabá também, por grande trabalho desempenhado por essas mulheres que acrescentam aqui ao reino de Cristo Jesus na terra. Verdade. Muitas mulheres exercem e exerceram um papel proeminente de destaque, né, como ministras, conforme o pastor Elias evidenciou, a missionária Frida, né, mas existem centenas de milhares de esposas que não têm as mesmas habilidades que a Frida, mas elas exercem um ministério extraordinário, né, dentro do lar, como mães, como esposa, como trabalhadoras na sociedade civil, enfim, são mulheres que às vezes elas não aparecem, né? São as Marias, as Joanas, Pronto. as Franciscas. Isso. O senhor até falou uma determinada feita que é o ministério de sal, né? Eu falei a minha esposa, né? A gente não vê, mas tem um papel fundamental. E deixa faltar para ver. Deixa faltar. E outra coisa, se passar também não dá certo, porque salga. O Ministério Sal é o ministério que é usada no tempero, o sal usado no tempero, né? Dá o sabor devido à alimentação. Então, aqui também o nosso louvor, né, a essas milhares de servas de Deus que anonimamente estão aí nas escolas dominicais, como professoras, né, Wallach? Sim. Como líderes de jovens, como coordenadoras, enfim, estão fazendo a obra de Deus e recebem aqui nessa lição a devida honra, né? A devida honra, Reconhecimento. o reconhecimento. Aqui no último ponto da lição, para coroar, não poderia ser diferente, aliás, até porque estamos falando de duas mulheres. Nós vamos concluir este terceiro ponto da lição, depois eu quero ouvir considerações finais por conta do nosso encerramento do trimestre, dos nossos comentaristas. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: a firmeza moral da rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã no século XXI. Pastor Elias Gomes, considerações finais desse trimestre. Pois bem, pastor Epaminondas, nós vimos a grandeza, né, da importância desses dois livros que nós estudamos, Ruth e Esther, duas mulheres, digamos, de um caráter, de uma honra inestimável, incomparável, imensurável, com as quais nós aprendemos muitas lições que certamente ficarão impregnada na nossa vida para todo sempre. E eu gostaria só de fazer destaque aqui da lição de número 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. Nós vimos assim uma relação de um amor verdadeiro. Não era um amor que se baseava nos interesses, na possibilidade de ter um resultado exitoso ali, etc. Não, porque não tinha nada para oferecer-se àquela situação, mas assim mesmo existia o amor, a suprema característica da identidade cristã. É o que estava, digamos, sendo ali o elo entre Ruth e Noemi, e ao mesmo tempo refutando aquela ideia banalizadora ou banal de que nora não se dá bem com sogra. Não, ali eram tratados como mãe e como filhas ao mesmo tempo, para evidenciar de uma forma acentuada esse amor verdadeiro, que era o amor de Deus. Evangelista Wallach. Pastor Epaminondas, pastor Elias Gomes, se eu fosse eleger a melhor lição, eu gostei muito da lição de número 11. A humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, o puxador de cavalos, pastor Epaminondas. Então, nós aprendemos muito dessa parte de que realmente os que se humilham serão exaltados.
Mardoqueu realmente ele se humilhou, se vestiu de pano de saco de cinza, mas Deus reconheceu, o deu livramento primeiro, o livrou da forca e depois livrou todo o povo de Deus. Portanto, eu acredito que essa lição realmente chocou, abalou aí as salas de aula e certamente o nome do Senhor foi glorificado como um nome providencial para aqueles que o buscam. Maravilha! Portanto, nós chegamos ao final desse trimestre. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. A partir da próxima semana, iremos estudar as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque Ele é fiel e é o que cumpre, né, as promessas. Fiel é o que prometeu. Nós esperamos por você na próxima semana para a gente começar uma nova jornada, o 4º trimestre deste ano de lições bíblicas da Escola Dominical. Nós agradecemos a Deus por sua companhia, por sua audiência sempre aqui conosco. Louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão ali sempre na produção do programa, dos comentaristas que ao longo desses 3 meses se dedicaram, estudaram, pesquisaram para trazer o melhor conteúdo para vocês. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, é o grande idealizador desta programação e que o Senhor continue abençoando a sua vida com muita saúde. Vamos orar ao Senhor agradecendo a Deus. Eu vou pedir ao evangelista Wallach França que nos despeça em oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais um término deste trimestre, sabendo nós, ó Deus, que nós continuaremos a Tua obra debaixo do Teu favor, debaixo da Tua misericórdia. Nós somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor, pastor presidente, pastor Sales Batista e sua família, pastor Epaminondas e sua família, pastor Elias e sua família, pastor Amarildo Coelho e sua família. Somos gratos ao Senhor, porque assim o Senhor nos colocou aqui para comunicar a Tua palavra, ser com todos os nossos alunos, professores, coordenadores das escolas bíblicas dominicais neste município de Marabá, e que tudo que seja feito e realizado nessas congregações, nessas escolas, seja para a honra e glória do Teu nome. E nós nos despedimos, garantidos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.